Olá, boa tarde. Vamos começar essa nossa live hoje bem diferente, né? Sobre um tema aí de empoderamento feminino muito importante para os nossos tempos, né? Uma história linda de superação, né? E a gente vai conhecer uma mulher extraordinária. Espera aí, vamos lá. A solicitação para Lindsay, vamos esperar ela clicar lá. Oi, tudo bom? Tudo bem, professor? E você? Tudo O bem? senhor, né? Não, é você, por favor. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo Ah, bem? que bom, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando aí, que tem tanta gente, né, que... Nossa, mas fez sucesso isso, viu? O que é de gente me procurando, Que bom. falando. Até o prefeito me ligou agora, me ligou não, porque ele está numa conferência, mandou uma mensagem que vai entrar só às 19 horas, porque ele está com os problemas aí da saúde e tal, né? Claro. E, nossa, mas um monte de vereador, presidente da Câmara, esportista de todo lugar, e assim, muita gente procurando e com muito interesse em conhecê-la, né? E Uhum, conhecer um pouco mais essa história da sua luta, porque aqui dá para falar com um pouco mais de calma, não é verdade? É uma uhum, live que ela uhum. tem um prazo de 1 hora, então é diferente de uma entrevista que tudo tem que ser mais rápido mesmo, né? Sim, é verdade. Mas é uma grande admiração por você e foi uma coisa assim impressionante, Lindsay, porque eu tenho um primo, ele chama Paulo Botafogo. Ah, E ele é mais velho que eu, e Botafogo por causa do Botafogo do Rio de Janeiro. E esse meu primo é fotógrafo, ele foi famoso, fotógrafo da Bossa Nova, sabe? Hoje ele uhum. vive no mar, né, perto ali na praia em Santa Catarina. Ele fotografa baleias, ele é um grande fotógrafo, né, da Bossa Nova e tal. E Que ele é mãe legal. ferroviária. Quando estava a disputa do título, ele estava acompanhando, torcendo, sabe? Aí ele acabou de desligar, eufórico, me liga um cara de Recife, um grande advogado de Recife, depois me liga um do Rio, de Janeiro, né? Aí começa a bombar os meus WhatsApps do Brasil todo, porque eu tenho muitas ligações, né? Depois veio o Marco Fábio lá da Alemanha, né? Que mora Uau. na Alemanha, araraquarense também. E tanta gente tão feliz. Aí o Clodoaldo Medina Júnior também, que o Clodô é af que nem um louco, né? Ele me levava num bar em São Paulo que tinha a camisa da Ferroviária, assim, no bar, um bar Que legal. de futebol e tal, né? Então, realmente, muita gente interessada, né? E hoje foi engraçado, antes da gente começar, enquanto o pessoal vai entrando, para Uhum. lhe contar, hoje foi engraçado que me ligou um grande advogado de São Paulo, um homem extraordinário, que estuda muito a questão da alimentação tal, ele é bem famoso. E ele me ligou e falou assim, olha, eu queria participar dessa live porque eu estou revoltado, né? Aí eu falei, mas por que você está revoltado? Ele falou, porque as meninas tiveram pouco destaque no cenário nacional. É Elas verdade. tinham que ter mais destaque no cenário nacional. Nós temos que fazer um protesto cívico, né? Nesse sentido, né? Mas então, Lindsay, realmente eu queria lhe agradecer muito em nome da Uniara também, porque eu sou professor lá há tantos anos, né? Coordeno o curso de Direito há mais de 20 anos. E Legal. nesta live, especialmente, nós temos alunos da fisioterapia, temos alunos do marketing, lá dos cursos de publicidade, e alunos da educação física. E eu Legal. acho que nós tivemos mais de 100 alunos inscritos nessas áreas da saúde em apenas um dia que a gente divulgou, né? Apesar de estar com feriado lá e tal, né? Uhum. E realmente, e a minha irmã Débora Passos, que é fã sua, ela trabalha com direito esportivo, ela também abocanhou assim, muita gente do país, muito interessado, e ela me fez até alguns resumos, porque como eu sou da área do direito, eu fico com mais dúvida, né? Mas, Lindsay, então eu quero agradecer muito a diretoria da Ferroviária, o Carlos Salmaz é um grande amigo meu, ele de pronto, né? Eu tinha falado com o prefeito, ele já falou com o Carlinhos já me ligou, né? O Betão Uhum. também é amigo da gente. Agradecer muito ter incentivado que você fizesse essa live conosco, né? Bom, Lindsay, você realmente entrou para a história como a primeira mulher técnica
não é, a ganhar um título da Copa, né, da América, né, quer dizer, né, que é a Libertadores da América. Então, realmente isso é uma coisa que nunca se apagará, né, não é impossível. Mas não deve ter sido fácil, quer dizer, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Então, Não. eu tinha imaginado, assim, você contar um pouco da sua história primeiro, depois contar um pouco da tua ida para a Europa, né? Aí eu vou te interagindo um pouquinho, porque eu não quero falar muito, eu já falei demais. E eu quero que você fale, né? E depois a gente entrar na saga desse título, porque foi uma saga, eu vi a superação que vocês tiveram. E aí tem algumas perguntinhas para deixar para o final. Pode ser mais ou menos assim? Claro, claro, sem problemas. Sem Tá bom, problemas então nenhum. quem é a Lindsay? Como foi esse início? Olha, eu jogava, né? Eu fui atleta, eu fiz atleta, não sei se eu posso dizer que eu fui de alto nível, mas eu sou mais atleta. Eu joguei em alguns clubes aqui no Brasil. Depois eu queria viver do Sempre futebol, futebol? sempre futebol. Na verdade, na minha adolescência eu fiz muitos esportes, né? Joguei até basquete, até o dia que o treinador falou ou basquete ou futebol, eu nunca mais voltei para responder, né? Acho que quando a gente é adolescente, não tem que ter essa pressão, né? Ou você faz A ou B, ou você vai para a direita ou para a esquerda. A gente não tem que fazer essa pressão, tem que deixar fluindo e ver aonde vai sair melhor, né? E fui atleta, quando mais nova, eu fui para, acho que em 2002, 2003, eu fui para 2003 eu fui para Portugal, vendi meu notebook, comprei uma passagem, fui fazer um teste lá no Boa Vista, acabou dando certo, um amigo meu me ajudou. E fiquei no Boa Vista, depois voltei, uma amiga minha estava jogando na Espanha, aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, me ajuda aí, fazer um teste num time aí. Fui para a Espanha, joguei, fiz um teste no sul da Espanha, ela jogava na capital, e eu acabei indo para o sul da Espanha. Depois eu fui para um torneio no norte da Espanha, e o empresário, eu acabei encontrando um empresário, e esse empresário me levou para a França, me levou para Compiègne, fiquei meia temporada lá, quebrei meu tornozelo, depois fui para Lyon, me machuquei lá e acabei virando treinadora, né? Lá no Lyon mesmo. E quando eu me machuquei, quando eu comecei a pensar nisso de ser treinador, uma amiga muito querida minha me ajudou, falou que eu levava jeito, né? Que era para eu ser treinadora, porque eu tinha jeito para coisa, e um treinador lá também me abriu as portas, né? Pro futebol. Então eu comecei a ser treinadora na base do Lyon, fiquei lá de 2006 a 2010. Depois eu voltei para o Brasil, porque eu já estava um pouco cansada da Europa. Fazia pouco tempo, mas ao mesmo tempo eu estava com muita saudade, né, do Brasil. Queria lá sempre muito frio e essas estações fortes, aqui eu acostumado um pouco mais com calor. E daí eu voltei para o Brasil, fiquei um ano na equipe de Jaguariúna, era uma parceria da prefeitura com uma faculdade local lá também. Engraçado que quando eu volto para o Brasil, que eu pego essa equipe, eu faço 4 dias de direito. Eu dava treino 2 períodos, aí eu comecei a fazer faculdade, porque a gente tinha bolsa. Aí eu fui para o direito, mas aí eu escolhi o errado depois, eu tentei continuar, voltei para o futebol, porque não, para mim era muito cansativo dar 2 períodos de treino e ainda ir para a faculdade. Então, assim, quem consegue estudar e fazer faculdade, assim, eu tiro o chapéu, É verdade. porque é muito difícil, assim. Não estou dizendo que a faculdade é difícil, não é isso, mas a demanda é grande, né? A gente chega cansado e assistir aula à noite, assim, eu não consegui, eu vou ser sincera, eu acabei não conseguindo, porque eu tinha vontade de fazer direito, mas para a área esportiva também, porque estava muito inconstante ainda a minha carreira como treinadora, e aí fiz esses 4 dias, depois eu migrei para educação física, aí acabei nem concluindo a faculdade, porque E eu, quanto eu tempo você fez da faculdade de Direito? 4 dias, Ah, só 4 dias. 4 dias, Ah, tá. Olha, porque Lindsay, eu queria te dizer, acho que você não está vendo, porque você está falando, eu também não consigo ver tudo, tá? Mas tem gente aqui dos Estados Unidos, tem várias pessoas em espanhol aqui lhe saudando, uma lá da Argentina, parece, e o Paulo Botafogo está aqui, ó. O Paulo Botafogo está dizendo que você é nítido, que vocês são muito inteligentes, né?
Então, realmente, tem gente aqui, acho que do país inteiro e de outros lugares também te vendo. Agora, me pintou uma curiosidade. Quando você disse que vendeu o notebook, foi para Portugal, tal, você já foi com a aventura de tentar ser jogadora lá. Isso, eu queria Já foi viver do pelo futebol. futebol. Não era para passear, para conhecer outro Não, continente. Não, já era para não. isso. E Não, por porque que essa escolha lá? Porque aqui não tinha incentivo nenhum e lá já tinha? na verdade, quando criança eu morei na Inglaterra, né? Eu fui morar com meu pai, morava na Inglaterra, acabei morando um tempo com ele lá. E eu vi que o futebol feminino lá, nas escolas tinham, sabe? Ah, As é? coisas, lá já era diferente na Inglaterra. Aí eu ia muito atrás. Naquela época a gente não tinha tanta internet, mas eu sempre ia atrás, né? Para saber sobre o futebol feminino e via que sempre os torneios, as coisas. A gente tinha internet, mas a gente não usava tanto quanto hoje, né? No celular, em tanto quanto é lugar, era só no computador. Mas eu sempre fui atrás de onde tinha bons campeonatos, então era nos Estados Unidos ou na Europa, mas nos Estados Unidos era mais a parte universitária, né? Até tinha a uma liga profissional, mas aí era draft, tinha que ser meninas de seleção. E aí eu fui com a cara e com a coragem para Portugal, porque eu queria viver de futebol, porque lá o campeonato era anual, o calendário deles é diferente da gente, não só as datas, mas é um calendário anual. E a gente, na época, era assim, Paulista 2 meses, 3 meses no máximo, e o nosso auge era jogos regionais e jogos abertos. Não tínhamos Copa do Brasil, não tínhamos nada nessa época ainda. E quando tinha os torneios brasileiros, uma semana, 15 dias, nesse sentido. Então, não tinha, cada semestre as meninas estavam em um lugar, né? E o incentivo e o apoio era pequeno. Tinha já aqui a Araraquara, a cidade de Araraquara, que é uma parceria com a prefeitura, já tinha, né? Depois acabou entrando na ferroviária. Algumas outras prefeituras já tinham, Paulínia, né? Eu digo mais essa região porque eu conheço mais. Acho que de repente o Inter também tinha, o Fluminense, o Vasco teve algumas épocas, o São Paulo, mas assim, começava, terminava. Então, eu queria viver, ser profissional do futebol, né? Eu queria viver disso. Então, eu vendi meu notebook e falei, mãe, vou para a Europa, vou jogar bola. Ela falou, vai, se é a sua vontade, se é seu sonho, vai. Então, assim, devo muito à minha mãe, né? Sempre o que eu precisei, ela me apoiou, né? Moralmente, mentalmente e financeiramente. Algumas vezes eu precisava, assim, fora do Brasil, acho que eu nunca cheguei a precisar, mas, preciso comprar uma passagem para ir fazer um teste. Daí ela comprava, preciso comprar uma chuteira, daí ela comprava. E ela nunca tive essa obrigação de, você precisa trabalhar para pôr dinheiro em casa. Então, assim, isso conta muito, porque tem meninas que param aí no meio do caminho, porque tem que ajudar a casa, porque tem que fazer essas coisas, E né? hoje sua mãe mora onde? Minha mãe é de Campinas, eu sou de Campinas, minha mãe está em É, Campinas aposentada. porque você nasceu em Campinas, né? Isso. Tá. Eu, Agora, lá na Europa, vocês conseguiam viver só do futebol. E hoje, você tem jogadoras no Brasil que não conseguem viver do futebol, né? Elas têm um outro trabalho e também jogam no final de semana, é isso? Na primeira divisão, não. Na primeira divisão, já a grande maioria, eu acredito que 99% já é profissional. Quando eu Ah, digo profissional, vive só do futebol. A grande maioria que joga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas isso eu estou falando isso a gente pode falar de 2, 3 anos para cá, né? Um pouco mais, que eu fiquei fora, né? Eu voltei para o Brasil em 2019. Depois de 2011, que eu saí de Jaguariúna, eu fui para Dubai, eu fui trabalhar lá com sub-17, sub-9, sub-7, sub-9, e era um clube escolinha, né? Porque lá são academies, né? Tipo escolinha, né? Mesmo os clubes, eles têm as academies deles. E daí fui para Dubai, acabei ficando 6 meses lá, e estava difícil para me pagar, o clube pagava, estava complicado para pagar. Aí eu voltei para o Brasil em 2012, fiquei parada uns 6 meses, né? Me virei aqui em ano eleitoral, trabalhei com um partido que ia tentar se eleger na minha cidade, porque eu precisava trabalhar, né? Aí em 2013 eu fui fazer alguns camps nos Estados Unidos. E em 2014 eu volto para a França, né? Eu volto para a França, aí começo a treinar um time em Luxemburgo. Morando na França, eu treinava um time sub-14 em Luxemburgo. Depois a gente acabou sendo campeão lá. Aí eu fui para Terville. E, e aí em Terville eu acabo assumindo. Terville era um time semi-profissional, um time amador masculino, né? Aí eu pego esse time masculino, a gente vai bem.
o time é bom. Ah, E você já treinou time masculino, então. treinei adulto, time adulto masculino. Ah, A gente jogava a oitava divisão francesa. Existem 14 divisões. 14, aqui no 15. Brasil não tem técnica mulher para time masculino, né? Teve uma que em Mantiqueira, ali na Serra, perto de São José dos Campos, perto ali de Aparecida do Norte, tinha uma que ela trabalhava na prefeitura e ela ficou uns 3, 4 anos com o time masculino. Então, ela já treinou na Bezinha, né? É um time da Bezinha, que disputa. Hoje em dia fala que é sub-23, da Bezinha do Paulista. A minha filha Maiara está perguntando se os homens te respeitavam. No começo foi difícil. No começo o pessoal saiu de lá. O pessoal porque lá é anual, né? O pessoal renova as suas licenças nos clubes anualmente. E eu cheguei lá, no primeiro dia tinha 6 caras treinando. Dei treino para 6 caras. Cheguei em casa, me deu muita vontade de chorar. Aí conversei muito com a minha amiga, falou: calma, vai dar certo, não se preocupe. Um mês depois tinha uns 40 caras querendo entrar para o time, porque eles viram que eu era séria, que eu tinha uma proposta de treino diferente da divisão que eles estavam. Então, eu sempre procurei inovar, sempre procurei estudar. E eu me impunha muito, né? Eu era bem. Não sei se eu era ou sou, mas personalidade um pouco forte, tipo, vai ser A e vai ser A, ponto. Quando eu pedi algumas coisas, eu demonstrava para eles, não, eu quero que vocês batam assim na bola, quero que vocês façam assado. Então, eu procurava demonstrar algumas coisas. Não com a velocidade deles, mas com um pouco de qualidade em algumas coisas, né? Ô, Lindsay, tinha muito problema de assédio, porque o futebol sempre foi muito machista, né? Não, não. Na verdade, onde eu estava lá, tinha bastante. Era um pessoal bastante de descendência árabe, né? Do norte da França. Eu tinha cerca de 70% da minha equipe eram de descendentes de árabe. Mas, assim, muito respeito. E eles, na verdade, assim, teve um só que veio querer gritar comigo e eu mandei ele embora. O presidente do clube até falou assim: não, calma, não é bem assim. Falei, cara, comigo ele não vai mais jogar e acabou não jogando mais comigo. Então, assim, se eles quisessem folgar, o assédio não, porque lá, quando eu ficava nos clubes, dificilmente eu passava esmalte, eu ia sem brinco, para não ter esse problema, né? Não que eu não quisesse deixar de ser eu mesma, mas eu queria que eles me vissem como um treinador, uma pessoa, não um gênero, né? Fosse homem ou mulher, mas por aquilo que eu sou capacitada, né? Que eu estava capacitada para fazer com eles. Então, assim, eu procurava passar para eles aquilo que eu acreditava, mas assim, e também para não ter problema justamente disso, porque ela passou um esmalte diferente, porque ela tá de brinco. Então, assim, infelizmente, eu abri mão de algumas coisas para que eles me vissem como a treinadora, né? Não, como eles dizem lá, coach, né? E E você não. acha que um dia você pode chegar a treinar um grande time masculino também? Você acha que nós vamos evoluir no futebol masculino para isso? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Um grande, principalmente, eu acho muito. Eu tenho uma vontade muito grande de treinar masculino de novo, em alta performance, em alto nível, tenho sim. Mas eu acho que ainda é difícil, porque, infelizmente, o futebol feminino ainda é um pouco machista, né? Assim, e não é os caras, não são os caras que são machistas, são alguns diretores, sabe, pessoas que comandam um clube. Se você para analisar, muitos clubes, os diretores têm 70, 75, 80 anos. Como é que a gente vai mudar a cabeça deles, né? Então, assim, não pela idade, mas por tudo aquilo que ele viveu e passou, ele foi criado, ele tem uma visão, ele tem uma noção de como as coisas são, né? Na época que começou até agora. Então, assim, eu acho que essas tecnologias, para quem é um pouco mais velho, também já é difícil. Para mim, tem coisas que. Eu tenho 38 anos, tem coisas no celular, programas, essas coisas que eu falo assim, nossa, gente, eu não consigo mexer, fazer essas coisas. Então, assim, as coisas são muito rápidas hoje, né? Então, eu acho que é um pouco difícil. É um pouco difícil. Agora, mesmo nos times femininos, né? Você vê, nós temos muitas edições já de Copa Libertadores da América. Você é a primeira mulher Sim, técnica, quer dizer, os outros títulos, mesmo o título da Ferroviária de 2015, era o técnico masculino, não é? sim. Então, ainda vocês estão também penando para arrumar espaço aí para dirigir as próprias mulheres, né? Imagina lá nos homens. Exato, exatamente. Em 2018, a Emily acabou batendo na trave, foi para a final com o time do Santos. Em 2019, a Tati, já pela Ferroviária também, bateu na trave.
E se você parar para pensar, hoje, no Campeonato Brasileiro, eu acredito que, eu não tenho certeza, são 16 equipes, se eu não me engano. Só apenas três. Três porque a Cris Lessa, esse ano, foi para o Santos. A Ferroviária já tinha uma mulher, então a Ferroviária sempre é pioneira nisso, né? E o Napoli, que subiu com uma treinadora, que foi campeã da segunda divisão brasileira, uma treinadora. Então, assim, no ano passado era só a Tati. O ano retrasado tinha na segunda divisão a Ana com o time do Palmeiras em Valinhos. Mas se você parar para pensar, o ano passado era só a Tati. Imagina, uma mulher só. Treinando times femininos. Feminino no campeonato feminino no Brasil. Nossa Senhora. É doido, né? Porque tudo também é muito recente, né? Até formar jogadora, depois essa jogadora vai se formar como técnica, né? Exato, Ainda não exato. tem, acho que, escolinha para técnica de futebol, né? Como os homens já têm isso enraizado, né? Na verdade, assim, os cursos pela CBF, né, pelo Sindicato dos Treinadores, já tem. Mas isso, assim, existem bastantes atletas. Na verdade, se a gente lembrar que ficamos proibidas de jogar futebol durante 40 anos, né, até 88, 82, se eu não me engano. Então, assim, somos recentes, sim, no futebol. Estamos em evolução, o futebol feminino. Não adianta, assim como você falou, a gente não pode cobrar nem as atletas, porque qual que é o primeiro presente que uma menina ganha? Não sei dizer, não é, para mim, eu sei que não é uma bola. Uma bola eu sei que não é. É qualquer outra coisa, menos a bola. E o menino já não. Qual que é o primeiro presente? É uma É a bola. bola, é a bola. Então, ele acaba ficando o dia inteiro com essa bola, ele tem mais esse contato, joga muito mais. Então, assim, nós estamos agora, sim, formando, temos clubes que têm base, né? A Ferroviária, alguns outros clubes do Brasil, o Centro Olímpico de São Paulo tem uma base muito boa também, o Inter, né? Tem uma base bacana, o Fluminense agora que acabou de ser campeão. Então, assim, os clubes estão investindo na base, a gente investindo na base, vamos ter melhores atletas, e muitas ex-jogadoras estão fazendo curso, existem muitas treinadoras. Fora do Brasil, a gente tem um monte de mulher trabalhando nos Estados Unidos, na Europa. Só o reconhecimento que não é tão grande, né? Então, É. a gente precisa de mais portas abertas. E essa treinadora da seleção brasileira, que é uma estrangeira, parece que ela é muito boa, né? Ela tem fama, né? Não parece, não, ela é muito boa. É, As últimas três Olimpíadas, ela ficou simplesmente duas como campeã e uma como vice-campeã. E essa que ela foi vice-campeã foi a do Rio, e ela acabou, na primeira fase das Olimpíadas, ela toma 5-0. Ela estava com a Suécia, ela toma 5-0 do Brasil. Aí vai avançando, acaba se classificando em segundo. Na semifinal, ela elimina o Brasil nos pênaltis. Então, uma equipe que toma de 5 e acaba eliminando essa equipe é alguém que soube trabalhar, estudou muito a equipe do Brasil e conseguiu eliminar. Então, a Pia, ela é absurda. Assim, eu tive a oportunidade de estar em algumas convocações dela e ter vindo nas nossas convocações quando eu era auxiliar da Simone Jatobá. Então, assim, é absurdo o que essa mulher conhece de futebol. Essa senhora, né? Essa jovem senhora, porque ela tem 60 anos, 61. ela tem 60, né? É alguém Então, assim. você está trilhando o mesmo caminho, se Deus quiser. Nossa, eu não sou 1%, eu ainda estou E começando. na... Eu acho que o que aconteceu Olha, foi você bom. já tem um ranking também nesse sentido. Você não começou perdendo de 4-0 agora? Foi, Hã? foi, a gente perdeu de 4-0 o Então primeiro vamos jogo. logo contar essa história, que o Paulo Botafogo tá louco aí, já perguntou. Ele quer que você comece a contar como que você preparou esse time para essa vitória, né? Como demorou, e ele tá falando, olha, ele tá até bravo já comigo, eu tinha certeza que ele ia ficar bravo. Vai esquecer futebol masculino. Ele quer saber agora. E a tua paixão pela Ferroviária, se você já tem essa paixão, tá vendo o grenazinho ali atrás? Essa paixão pela Ferroviária que todos nós temos e carregamos no coração. E o Paulo nunca morou aqui, hein? Sempre morou em Maringá, em vários lugares do país, no Rio, e sempre Botafogo e Ferroviária. Que legal. Então, assim, eu cheguei, antes de eu acertar com a Ferroviária, eu já tinha uma viagem planejada para a França, né? Porque eu morei muito tempo lá, ainda tem algumas coisas lá. Então, eu já tinha planejado, eu estava na seleção ainda, eu já tinha planejado ir passar o final de ano na França. E eu voltava só dia 6 de janeiro. E eu acertei com a Ferroviária dia 22, dia 23, mais ou menos, de dezembro. E eu tinha essa minha viagem para ir para lá no dia 23. Então, eu fui para lá,
passei Natal e Ano Novo lá na França. Era para voltar dia 6, mas aí meu voo foi cancelado, eu voltei dia 7. Aí eu acabo chegando um dia depois, aí a gente volta todo mundo no dia 11, né? As meninas se representam dia 11. E a gente precisa de uma semana, pelo menos, de exame de Covid, né? Porque agora os nossos protocolos são diferentes. Então a gente precisa dos exames de Covid, a gente precisa da parte física. E aí a gente começa a jogar mesmo, a pegar na bola dia 17 de janeiro. Então, dia 17 de janeiro a 17 de fevereiro, um mês. E até o dia 3 foi um mês e meio, mais ou menos, da gente treinando. Só que Só. nesse período, o que que aconteceu? Mudou o preparador físico, né? Antes era um homem, agora veio uma mulher, que é a Raquel. Muda o meu sistema, né? A minha maneira de jogar. Eu acabo trazendo um modelo de jogo um pouco diferente do que elas estavam fazendo, com as minhas ideias, tentando me adaptar a elas, trazendo elas para se adaptarem também ao meu modelo. Então, a gente ainda está numa transição. Então, quando a gente treina esse um mês e meio, aparece dentro disso também aquele lockdown que a gente teve na cidade, né? Que a gente não podia treinar, que a gente não podia sair, não podia fazer nada. Então, nesse período, o que acontece, o presidente Salmásio, com maestria, junto aos diretores, aos responsáveis, eles tiram a gente da cidade e a gente vai para Sumaré, Sumaré, onde né? não, onde não estava fechado. A gente acaba fazendo uma parceria com o clube. E a gente fica uma semana lá treinando, né? Porque a gente não ia poder fazer nada aqui na cidade, não podia. E nessa uma semana a gente acaba, né, conseguindo se adaptar mais umas às outras, trazendo as meninas mais para dentro daquilo que a gente queria. Aí a gente volta para cá, treinamos, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, porque não podia voltar a treinar aqui ainda, porque a gente viajaria no dia 3 de março. A gente vai para Matão, ficamos treinando em Matão 2 ou 3 dias, se eu não me engano. E aí a gente viaja para a Argentina, ou seja, a gente teve pouquíssimo tempo para essa preparação. Fizemos apenas um amistoso antes desse primeiro jogo. E nesse primeiro jogo, eu não consigo te falar o que aconteceu, eu não consigo te assegurar, eu não sei exatamente o porquê, né? Mas a gente vai muito mal. As 4 a meninas, 0, né? 4-0, tudo que a gente tentava, nada estava dando certo. Aí no intervalo eu já troquei acho que 2 ou 3 meninas, para ver se dava uma melhorada, porque, né, não por ser A ou B, não porque A ou B estava muito mal, mas porque taticamente eu tentei trazer algo para a equipe. Aí, enfim, a gente acaba tomando 3 no primeiro tempo, se eu não me engano, e 1 no segundo tempo. A gente sai desse jogo, eu saí desse jogo assim, eu vou assim, arrasada. Foi um dos dias mais tristes da minha vida como treinadora, porque numa estreia de um torneio internacional, vamos dizer assim, né, no mesmo continente. Então, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. As meninas também, a gente se cobrou muito, 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 muito. E eu falei para elas que o último dia que eu ia falar desse jogo seria no dia seguinte, que depois a gente não ia mais tocar nesse jogo, porque a gente não precisava ficar remoendo o que estava dolorido, o que estava ruim. Que a gente principalmente precisava só mudar a atitude, né? Aí a gente vai para o segundo jogo, a gente acaba jogando melhor, acaba tomando um gol complicado, que sai de uma falta, mas tomamos um gol, e depois a gente consegue empatar esse jogo, já saímos um pouco melhor. Porém, depois desse jogo, a gente acaba tendo apenas 3,60 e poucos por cento. Então, a gente acaba com 3% de possibilidades para classificar para a segunda fase. E é engraçado que uma amiga me mandou uma música, ela mandou uma música da Isa, né, que chama Pesadão. Ela mandou isso depois do jogo. O jogo, se eu não me engano, a gente jogou na terça. A gente joga na terça e ela me manda esse jogo na quarta. E eu ouvi essa música, achei bem bacana, fiquei com ela no coração. Daí a gente vai para o estádio, a gente acaba treinando, aí a gente vai para o estádio e um pouquinho antes da minha palestra com elas, começa a tocar música. Aí eu brinco, né? Eu falo para elas, vocês estão ouvindo essa música? Aí a Luciana compra a ideia, começa a cantar, porque ela fala mais ou menos assim: vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Sei que vão tentar me destruir, mas, enfim, ficar mais forte que antes. Algo nesse sentido. E elas compram a ideia, a gente começa a cantar e a gente entra numa energia maravilhosa no jogo.
a gente faz o resultado que precisa, só que nas nossas contas precisava de um gol a mais. Então acaba 4-1, aí a gente vai se reunir no meio de campo, eu vou conversar com elas, aí eu falo para elas assim, olha, eu não quero ninguém chorando, porque elas estavam chorando, porque para elas a gente estava desclassificadas. Claro, claro. E elas chorando, eu falei, não quero ninguém chorando aqui não, porque hoje vocês jogaram. Hoje a gente apresentou um futebol de verdade. Tivemos oportunidades, buscamos o gol, acabamos tomando, infelizmente, um gol, mas a gente foi muito bem hoje. E nisso que eu falo, mais uma vez, eu não quero ninguém chorando. O nosso fisioterapeuta, o Eduardo, Dudu, ele grita, classificamos. Então eu falo, não quero ninguém chorando e sou a primeira a chorar. Aí a gente sai correndo, é uma festa danada. Aí a gente classifica. Olha, até eu estou emocionado agora. Foi louco, assim. Foi um milagre. A gente fez o que precisava, operamos um milagre ali, com energia, com vontades. E daí a gente sai desse jogo, vamos jogar contra o River Plate. E aí contra o River a gente... beleza, 1-0, né? 1-0. Aí contra o River a gente acaba ficando... acaba jogando um jogo um pouquinho mais feio, mas nesse momento a gente sabe que o importante é a classificação, né? A gente faz 1-0, acaba se fechando. Espírito de Libertadores, o que as pessoas falam, né? Jogar para ganhar Libertadores, é isso. Aí a gente... Fala. Perdão. Aí a gente classifica para a semifinal, pode falar. Então, aí o Vitor fez uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, eu só queria te dizer, a minha irmã me lembrou aqui do lado, que o Luiz, o primeiro técnico da Bia, está aqui, o Orselli, que é o grande homem da natação, junto com o Mário Pinto, né? O Orselli é mais velho, né? E ele foi campeão mundial de natação, também está aqui. Legal. Na área. Então, tem muita gente maravilhosa que te vendo. A Débora tenta me ajudar ali. A Cíntia Piratelli, a coordenadora do curso de medicina da Uniara, também está aqui. Mas o Vitor, ele fez uma pergunta. Com a eliminação do Timão, então, eu falo Timão porque eu sou corintiano também, né? Mas não contra vocês, né? Sim, mas é uma boa equipe, é uma bela equipe, claro. É uma equipe que tem um bom projeto também, que fez Agora, um bom ele está dizendo que com a eliminação do Timão, se você já se considerou campeã, eu falei, não, né? Porque foi tão difícil, né? Mas conta então da semi agora. Então, a gente vai para a semi depois do jogo do Corinthians já, o Corinthians tinha sido eliminado. Mas isso não mudou nada, porque a gente precisava ganhar o nosso jogo. Se a gente não ganhar o nosso jogo, a gente ia jogar contra o Corinthians de qualquer maneira. Então, assim, vocês ficaram contentes com a eliminação? Não, a gente não pode ficar contente com a eliminação de uma outra equipe do mesmo país, né? A gente quer ganhar. Não importa contra quem, não importa como. A gente busca a vitória. Então, aí a gente parte para essa semifinal. É engraçado que a gente treinou pênaltis contra o River. E estava sendo jogos a cada 2 dias, né? 72 horas, né? De um jogo para o outro. As meninas estavam muito cansadas. E eu acabo me fechando com elas e falo assim, não vamos treinar 2 dias, não vamos sair do hotel durante 2 dias para vocês descansarem o máximo possível. Porém, se a gente for eliminada nos pênaltis, não podemos sair por aí e falar que a gente não treinou. Aí as meninas falam assim, fica tranquila, Lindsay, a gente vai dar tudo, a gente não vai para os pênaltis. Não é que a gente vai para os pênaltis contra... Só, a gente tinha treinado 3 dias antes, né? 4 dias antes a gente treinou pênaltis. Então, eu tinha certeza que a gente também não ia para os pênaltis, porque as meninas estavam numa vontade grande, tanto que a gente coloca 2 bolas na trave, elas acabam perdendo um pênalti durante o jogo, que a menina joga para fora, e aí a gente vai para os pênaltis. Aí a gente acaba vencendo a Luciana grande, como sempre, muito, 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 muito grande. A Luciana é muito grande. E a gente acaba ganhando essa semifinal, num jogo sofrido, onde eu acredito que nós fomos, sim, melhores que adversário, merecemos estar nessa final. Aí a gente brincou que, cara, essa final a gente ia brincar, né? Porque a gente veio de um caminho tão difícil, né? Tantos problemas, tanta coisa acontecendo. Então a gente, quando eu digo brincar, jogar com responsabilidades, mas sem o peso. Sem o peso, porque quem via com peso maior era o América de Cali. Só que o América de Cali era uma equipe que jogava fechadinha. E contra a gente na final, eles resolveram mudar o jeito deles de jogar, né? Colocaram umas meninas mais velozes na frente, quiseram jogar mais aberto. E aí a gente acaba saindo na frente numa falha de uma boa goleira delas. Espera aí só um segundo, antes de falar disso ainda. Vamos voltar um pouquinho lá nessa emoção da semi.
O resultado foi 0-0 só, né? Isso. E aí você teve um papel importante da Luciana, que tanto o Paulo Botafogo estava dizendo aqui, como vários já disseram, e pediram para eu te perguntar se você considera a Luciana a melhor goleira do Brasil na Sim, atualidade mesmo. Ela foi sim. convocada, né? Foi, E por foi, que, foi. por que que só ela foi convocada? Nós não tínhamos mais meninas assim à altura? Ou tá boa essa convocação? Tá Ah, equilibrada? eu acho que assim, fica difícil para mim falar das escolhas da Pia, né? Porque ela tem um Claro, modelo de jogo, ela tem uma visão do tipo de atleta que ela quer. Se você me perguntasse se eu acredito que temos jogadoras selecionáveis, temos, acredito que temos temos. mais jogadoras selecionáveis. Tá. Mas aí vai entrar um pouco de como a Pia quer jogar, né? De como a Pia, né, pensa em colocar o time dela, porque fica assim até difícil para mim falar isso, porque a Pia, né, sabe o que ela vai pôr, o que ela vai cobrar, o que ela tem, né, quais as necessidades dela. Mas E a acredito que temos. Tá, nós temos selecionáveis também, né? Temos, E a temos. Luciana, ela foi realmente decisiva nessa Absurdo. questão dos pênaltis. Conta um pouquinho dessa Sim. emoção, porque foi 7-6, é isso? Isso. Ai, não aguentava mais. Então, 7-6. Foi o seguinte, a gente começa batendo, né? Eu não me lembro quem bate primeiro. Acho que a Luciana, a Luana bate o primeiro pênalti. Aí depois a bate muito bem. Aí a Dá vai e bate o segundo pênalti. E aí as meninas vão bater, se eu não me engano, o primeiro pênalti a Luciana já pega. Então a gente já fica em 2-0, aí outra menina bate e acaba fazendo. Só que quando a Dai bate, ela acaba quebrando o gol. Ela bateu tão forte na bola que quebrou o suporte do gol atrás. Aí a gente estava do lado direito, aí a gente acaba indo para o lado esquerdo. E nisso de ir para o lado esquerdo, acabou toda a concentração. Não que acabou, mas acaba esfriando a concentração e a pegada que a gente estava, né? E aí a gente vai batendo, aí uma atleta nossa acaba errando, aí fica em 4-4. Aí vamos para os alternados, outra atleta nossa erra, aí a Luciana vai lá e pega. Já é o segundo que ela pega. Aí a gente bate, aí outra equipe bate, as duas fazem, aí a gente bate e faz, aí elas vão para uma penalidade, para a última, né, teoricamente. Aí a menina vai bater, a Luciana grandiosamente, muito, muito boa goleira que ela é, vai, pega esse pênalti e a gente se classifica para a final. Então, assim, incrível. ela passa muita confiança. Quando a gente foi para os pênaltis, eu tinha certeza que a gente ia passar. Porque tínhamos treinado, mesmo que não na véspera de jogo, mas tínhamos treinado anteriormente a isso. E depois a Luciana no gol, ela é absurda para pegar. Ela é muito inteligente. Bom, então vamos agora falar da final, que quase me matou do coração, aquela final lá. A mim também. A mim também foi doida essa final. Antes, quando a gente classifica para a final, eu gosto de me concentrar, né, para passar tranquilidade para as meninas. Eu fico no meu quarto, ouço as minhas músicas, tenho meus rituais, né, de cor, pegar a mesma roupa, de essas coisas assim, né. Inclusive, na semifinal, nas quartas de finais, eu tava com uma calça, eu coloquei uma calça uma leg, e essa calça rasga, né? Aí as meninas falam para mim que eu não poderia mais trocar de calça, porque ninguém ia trocar nada. Eu vou para os dois últimos jogos com uma blusa amarrada na cintura, porque a minha calça tá rasgada. Então eu fui pro jogo com a calça rasgada Ótimo. mesmo. E a Eu calça estou tá vendo guardada. você mesmo com a coisa, ela amarrada. Eu estou vendo, é. É, Estou e, e lembrando é, aqui. É. sim, sim. E aí eu fico com essa roupa porque eu acabo colocando outras blusas amarradas porque a calça estava rasgada. Então tinha que ser a mesma calça, o mesmo tênis, enfim, essas coisas. Aí a gente acaba. Aí a gente vai pro dia da final. é, e eu tenho minhas coisas que eu faço, que eu fazia todos os dias, né? Tava jejuando e tal. E me vem na cabeça, vou escrever porque eu estava usando também uma térmica por baixo, porque eu continuei com a camiseta. E eu falei, coloquei na minha cabeça, vou escrever algo, preciso escrever algo. 2 dias antes, um vizinho, né, um ex-vizinho meu, ele faleceu por Covid e aquilo me tocou muito. Eu ainda tenho, eu tive Covid no começo assim que eu volto em janeiro, no final de fevereiro de 2020, eu tive Covid, não tinha nem protocolo ainda, eu tratei Covid como se eu estivesse tratando uma alergia, e depois eu fui descobrir por causa da sorologia, enfim.
E eu morro de medo da minha mãe pegar Covid. Minha mãe tem 62 anos, é a pessoa mais importante da minha vida, então eu morro de medo de perdê-la. E nisso eu escrevo na camiseta, fiquem em casa, toda honra, toda glória para Jesus e família amo vocês. Eu falei, eu vou com essa camiseta. Não falei para ninguém, só tirei uma foto e mandei, tirei uma foto e mandei para minha família que eu tinha para minha amiga que eu tinha feito essa camiseta e não falei para absolutamente ninguém, né? Tamanha era a minha confiança nas meninas. Aí a gente vai para o jogo, como eu falei, o América de Cali muda a maneira deles de jogar. A gente acaba tendo a felicidade da nossa atacante sofrer. As nossas 3 atacantes passaram o torneio todo sem fazer gol. Aí na final, a Lurdinha, que é uma das nossas atacantes, sofre a falta. A Sochor, que é uma atacante, cobra a falta, faz o gol. Logo em seguida, o América de Cali tem um pênalti duvidoso. Não sei, se tivesse VAR, não sei se marcariam. Porém, na velocidade de jogo, não acho que a árbitra foi mal. Aí a gente acaba tomando empate e a gente estava tão bem, tão focada, que em seguida a Aline sofre uma falta, a árbitra não dá, a bola vai para a Lurdinha vai em direção ao gol, fazem um pênalti, muito pênalti nela. E a Aline, que já tinha perdido um pênalti no jogo no primeiro jogo, isso, contra o Peñarol, que a gente empatou aquele jogo, a Aline falou, no vestiário ela já tinha falado, olha, se tiver pênalti eu vou bater de novo, com personalidade, ela pega a bola, vai para bater. A gente acaba virando 2-1. E nisso, a gente faz o 2-1, passa uns 5, 10 minutinhos, nossa zagueira Yasmin, ela toma uma pancada, ela vai dividir a bola, toma uma pancada na cabeça, acaba tendo um corte grande. E no intervalo, ela teve um pouco de tontura, né? Não estava conseguindo, ela já estava um pouco tonta antes, um pouco tonta não, um pouco de tontura. Aí a gente vai para o intervalo, conversa com o pessoal do DM, o doutor e o doutor o Lucas e o nosso fisioterapeuta, o Eduardo, eles vêm falar para mim que ela não tinha condições. Aí a gente acaba colocando a Jéssica, que jogou o primeiro jogo. E no intervalo eu peço para elas, não vamos fechar. A gente não pode voltar para o nosso campo. Vamos continuar igual, porque a gente fez um bom primeiro tempo. Parece que eu falei assim para elas, vamos fechar a casinha, não vamos deixar passar mais nada. Porque é o que elas automaticamente fazem. Aí a gente começa o segundo tempo, a gente acaba fechando um pouco mais, aí elas atacam. A Luciana, como sempre, grande como ela é, faz uma bela numa defesa. Nossas meio-campo correndo muito, jogando muito. E 2 ou 3 acabaram cansando, aí eu fiz algumas trocas, né? Porque eu pedi para elas, eu falei para elas, eu quero 100%. Não quero que vocês saiam de lá com menos de 100% de entrega. E aí tem uma atleta que acaba virando e fala assim, olha, eu cansei, e era isso mesmo que a gente precisava, que elas se entregassem ao máximo, porque tinha as meninas no banco para entrar e suprir o que a gente precisava. Então aí acaba tendo 2 bolas ou 3 na trave, a Luciana faz uma defesa absurda, aquela árbitra me dá 6 minutos de acréscimo, meu coração quase morri quase nos saindo. 6 minutos, quando eu vi. Ai, eu tava muito mal lá também, mas tentei manter, né, a calma. Agora, você não acha que o América de Cali foi a melhor partida dele? Eles jogaram tudo naquela partida, eu nunca vi. Ou eles já jogam dentro daquela atividade? Acho que eles jogam bem. No primeiro tempo, eu não acho que eles foram bem. No primeiro tempo, acho que a gente foi muito melhor do que eles. No segundo tempo que eles, né? Isso, no segundo tempo, eles vêm para cima. Porque o que acontece, né? É automático. A gente acaba fazendo o segundo gol, a gente volta pro segundo tempo, a gente volta naquela. Não podemos tomar gol. Então, inconscientemente, as meninas acabam recuando. E quanto mais perto do nosso gol, mais o adversário vai estar perto também, né? Maiores serão as chances. Então, assim, e guerreiras como elas são, souberam, quase me mataram, mas souberam defender, né, com perfeição. Né? O gol foi a travessão foi um aliado? Foi um aliado. Mas... Claro, isso acontece. Não, nós não perdemos 2 travessões lá na SEMI, né? Exato. O prefeito entrou já faz um pouco de tempo, viu? E o prefeito está nos vendo também, Edinho, que é um grande incentivador do esporte da Ferroviária, né? O Paulo Botafogo, que está aqui, Edinho, é sobrinho do Dr. José Wellington Pinto, viu? Um dos presidentes mais emblemáticos da história da Ferroviária, né? E o Paulo Botafogo, é Ferroviária por causa do tio Wellington, com certeza. O Wellington Pinto é meu tio.
e ele foi um dos presidentes mais emblemáticos da história da Ferroviária, né? Legal. Muito importante ele. Bom, o Zé Passo também está lembrando aqui desse final, e é isso que você explicou, né? Mas me conta, então, como que eram aqueles minutos do apito final. Porque também, se elas empatassem, nós teríamos o pênalti, né? Sim, sim. Tá. Eu estava tranquila, assim. Claro que no calor do jogo a gente acaba pensando no que fazer, como fazer, mas eu estava muito tranquila, assim. Eu tinha certeza da qualidade das meninas, né? E de como elas estavam sabendo fazer. Tanto que a gente tem 2 bolas no ataque que a gente quase faz 2 gols. Quase Né? faz, Exato. Então, assim, as meninas sabiam o que estavam fazendo. As coisas estavam... a gente tinha noção do que estava acontecendo. Aí, quando a árbitra apita, aqueles 5, 6 minutos que pareceram mais 2, 3... Chegava o Natal, mas não chegava o final daquele jogo, né? Então, assim, foi algo louco. Eu não consigo definir como foi aquele dia. Nos primeiros minutos, depois que acaba, alguns jogos eu chorei muito, né? Depois do primeiro jogo da classificação, nos pênaltis eu acabei chorando. Quase não sou emotiva, né? Só que na final eu estava tão plena da qualidade das meninas, tão segura com elas, que tanto que aí acaba o jogo, eu levantei minha camiseta. Tô com medo da gente. A Carol quase me matou. A Carol tá muito brava comigo, porque a Carol é nossa coordenadora, né? Aliás, nós temos coordenadora mulher, preparadora de goleira mulher, preparadora física mulher, captadora mulher, supervisora e auxiliar técnico. Ou seja, nossa comissão toda é de mulher, né? Quando eu falo que a Ferroviária é pioneira, somos sim pioneiros nesse sentido. E quando acaba, então assim, eu só queria aproveitar. Tanto que acaba o jogo, eu faço uma livezinha, e depois eu falo assim, quer saber? Eu vou aproveitar, porque esse é o dia mais feliz da minha vida no esporte. Claro. Né? Então, assim, você é a primeira. Ainda não caiu a ficha de ser a primeira, né? E se eu tô lá, tiveram outras que abriram caminho para que a gente estivesse lá, né? Então assim, eu não sei, tô em lua de mel ainda. Que ótimo. Você sabe que, como araraquarense, né, porque eu sou nascido aqui, eu só tenho que te agradecer por ter trazido essa vitória para a nossa Ferroviária, né, para Araraquara. E eu queria te perguntar o seguinte, agora umas perguntas meio chatas. Passou a emoção da vitória, né? Aí tem o day after, né? E o day after, né? Como que aumentar um pouco a importância do futebol feminino no Brasil? Nós começamos dizendo isso, alguns amigos meus muito revoltados, eles pouco viram até na imprensa, pouco viram que o Brasil tinha ganho a Libertadores, né? E talvez se o Corinthians ou um time grande tivesse ganho, talvez tivesse um pouco mais de destaque ou não também, né? Como você vê isso? Como que nós vamos lutar contra tudo isso? Então, eu não consigo falar muito, porque eu tive uma terça e quarta-feira doida. Eu fiquei o dia inteiro dando entrevista. Assim, eu não sei se foi apenas para veículos esportivos, né? Eu acho que tem muito disso. Na região, passou no jornal regional daqui, né, de emissoras. Passou no esporte, num jornal do meio-dia de uma emissora também de São Paulo. Passou em algumas emissoras nacionais. Eu não sei se passou, né? Não sei se a gente pode falar, mas no Jornal Nacional não sei se passou. Eu sei que passou no Globo Esporte, eu sei que passou na Bandeirantes, eu sei que passou no Esporte Espetacular, uma reportagem bem bacana. Então, assim, eu não consigo dizer os outros veículos, né? Mas os que eu vi de esporte, né? Os canais esportivos e os programas esportivos, todos falaram. Então, assim, eu não consigo mensurar. Isso, tá. Então, porque eu passei... Mas você sabe que eu sou um otimista, a vida toda fui, né? E evidentemente que isso também tem a ver com o tamanho do futebol feminino brasileiro, ainda é muito pequeno, em termos de estrutura, adeptos, etc. E esses programas precisam pensar muito também no feedback, né? Então, sim, o que nós temos que fazer é aumentar. É isso que você falou, as meninas têm que ganhar bola, tem que ter escolinha, né? Você já tem visto esse aumento, ainda ele é muito pequeno no Brasil?
Assim, perto do que fomos, alguém da Colômbia, olá, alguém da Colômbia, um pessoal de lá de fora bem bacana. Assim, o que eu posso dizer é que estamos muito melhor do que éramos há 10 anos atrás. Hoje nós temos campeonatos de base, hoje nós temos a Ferroviária, tem uma equipe sub-18, a Ferroviária tem planos, né, para categorias mais jovens, sub-15. Então, assim, é um clube que pensa na base, porque a base, para a gente ter um futuro no adulto, a gente precisa na base. Então, temos torneios, né, sub-14, sub-16, sub-18, em âmbito, né, nacional, regional, né, paulista, enfim. Está crescendo a quantidade de atletas que estão praticando, meninas, né? As meninas estão praticando mais. Então, consequentemente, as pessoas estão cada vez mais vendo o futebol feminino, pensando no futebol feminino, né? Então, aliás, acho que foi o Edinho que escreveu, né? A Globo acabou de comprar os direitos do futebol, né, feminino. Então, assim, nós vamos ser televisionadas pela Globo, vai passar na Sport TV. Então já vai ter o crescimento. Sim. Porque se não tiver um crescimento na sociedade, não adianta você impor, né? Tem que ser uma coisa como você nos fez tornar cada vez mais apaixonados pelo futebol feminino. Então isso vai ser uma crescente, né? Como o Paulo Botafogo também está dizendo, que vocês são guerreiras mesmo, porque vocês tiraram água de pedra, né? Como a gente fala, né? Agora, eu tenho uma curiosidade, por que não tem campeonato mundial? Então, na verdade, rolou um papo de fazer o Mundial, mas, se eu não me engano, foi para a edição 2021. O pessoal estava falando da edição de 2020, eu até me empolguei, mas eu me lembrei depois que eu tinha lido algo, eu não posso precisar onde foi, mas eu tinha lido que iria existir com o campeão da UEFA e o campeão da Conmebol, como foi, né, como era nos anos 80 e 90, com os campeões da Libertadores e da Champions, né? Então, assim, não sei por que não existia, mas houve um torneio em 2015, se eu não me engano, onde o São José foi, algo nesse sentido, mas não era com campeão, porque eu não era o Lyon campeão, então acabou sendo só um torneio, né? Então, assim, claro, um torneio intercontinental é um torneio intercontinental, mas Mundial de Clubes pela FIFA, enfim, não sei por que ainda não tem. Eu acho que porque não jogaram essa ideia ainda, né? Porque você vê, eles promovem até a melhor jogadora do mundo, né? A Marta, nosso grande orgulho, né? 6 vezes ou 7, né? A melhor jogadora do mundo, né? Então já devia ter o campeonato do mundo. Se tem campeã da Libertadores, então agora no que vem você tem que ganhar outra vez. Porque aí se vai ter Mundial. Esse ano, em setembro nós estamos classificados. Eu falo ano que vem, quero dizer o próximo, né? Quer dizer, em 2021 você tem que trazer o título outra vez. O Edinho, você dá um jeito aí de treinar as meninas aí, ajudar a Ferroviária cada vez mais, né? Carlinhos Salmazo, estamos te convocando. As meninas precisam ganhar para depois a gente ir lá vê-las campeã do mundo, se Deus quiser. Eu não posso falar uma vírgula, né, dos responsáveis pela cidade, dos responsáveis pelo clube. Porque as pessoas... Eu digo que eu estou em lua de mel. Quando eu morava na Europa, eu pedia muito para Deus que eu queria sair do frio. Aí Deus falou assim, minha filha, você quer ir para o calor? Então vá para a cidade do sol. Literalmente, ele mandou para perto do sol, né? É verdade. Campinas é quente, mas aqui Araraquara é bem quente. Então, assim, eu ainda estou em lua de mel com a cidade. Eu fiquei maravilhada com as pessoas não terem ido. Claro que a gente quer ter pessoas comemorando, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz por não ter tido ninguém lá, que a gente está num momento que a gente não pode estar saindo, a gente não pode estar se submetendo a essas coisas. E a torcida afeana, grande como são, não foram e deram um exemplo. Eu acredito que é um exemplo mundial. Eu não vou nem falar de exemplo regional, nacional, é exemplo mundial. Porque o amor que eles têm, todas as outras torcidas têm, mas o amor à vida foi o que mais contou nesse momento. Claro, claro. E não tem sentido uma aglomeração quando a gente pode fazer desta forma, né? E se tiver... E você, nas entrevistas, quando estava com as meninas, sempre com a máscara, né? Não tiveram esse problema, claro, né? Sim, não, tivemos um protocolo muito bem cumprido. Nós, do feminino, não tivemos ninguém. Nós estamos treinando desde janeiro, não tivemos um caso. Aliás, teve uma preparadora de goleira, mas ela tinha uma academia, ela estava... em outro lugar, ela teve, mas mais ninguém teve. Olha como fizemos bem esse protocolo. Não, tem que Foi seguir bem feito. Claro, eu sou
eu venho dizendo isso faz tempo, nós fizemos várias lives sobre isso, né? Seguindo o protocolo. E vamos fazer live sobre vacina, eu vou te convidar também. Legal, claro. Vou Poxa, visitar a fábrica da Sputnik lá em Brasília, dia 13 que agora, com legal, 2 professores da que legal. biotecnologia, né? Leva minha mãe para vacinar ela. Ai, mas ela já deve estar chegando já, né? Logo, acho que daqui 3 semanas. Espero Ai, que em 3 semanas ela seja vacinada. aí Não, que é brincadeira. O vamos tempo todo, certo é o tempo certo. claro, todo mundo toma vacina. Ô, Lindsay, como tá teu contrato, tá tranquilo aqui em Araraquara. Podemos ficar tranquilos, né? Pode, pode. O clube bem gentil, a gente assinou por 2 anos, né? Esse ano e o próximo ano eu vou estar aqui. Então vão ter que me aturar, vão ter que me aguentar por mais 1 ano e 7, 8 meses aí. E nos dê as vitórias que a gente tanto precisa. Lindsay, nós temos só Vamos mais 3 trabalhar. minutos. Eu quero deixar você à vontade para fazer suas considerações. Eu, infelizmente, não consegui fazer todas as perguntas, mas 90% aqui do nosso público está te elogiando demais, né? Ah, Então, obrigada. sempre elogios. E as perguntas, houve alguma pergunta de salário e tal, mas você já deixou isso claro, que é realmente essa dificuldade que o futebol vem enfrentando também. E a pandemia deve ter piorado, porque não tem Sim, receitas, né, de outras formas que não seja o patrocínio e a televisão, né? Então, sim, sim. eu queria dar essa palavra final a você, agradecer a todos que nos ouviram, fazer esse grande agradecimento também, me perdoe, ao Paulo Botafogo, que é uma lenda ele estar aqui conosco, né? O nosso prefeito, o Carlinhos, a Débora, o Orcelli, todos esses esportistas, o Luiz, e deve ter tanta gente que eu não conheço e que Que tem a bom. história da ferroviária e do futebol feminino. E também os nossos alunos, né? Os nossos Claro. alunos da área de fisioterapia e educação física. Então, com a palavra você, aí você tem 3 minutinhos para fazer suas considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Professor, quem agradece sou eu. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, então por isso que você não conseguiu fazer as perguntas. Uma pergunta, eu já respondo 3 ou 4. Foi ótimo. Eu queria agradecer à cidade, né, ao prefeito, ao presidente, né, todos aqueles que fizeram com que isso acontecesse, né? A gente não conseguiu sozinho, nós não ganhamos nada sozinho, a gente não conseguiu sozinho. A cidade, o nosso presidente, a nossa diretoria, todo, sabe, desde quem está lá para limpar para a gente os vestiários, até quem está cozinhando, de A a Z, literalmente, todos fizeram parte, todos deram suporte para que a gente conseguisse. Viajamos apenas 28, mas nós somos muitos no clube. Então, assim, esse título literalmente é do clube todo. Eu só tenho a agradecer à cidade pela receptividade, ao clube por ser gentil e acreditar em mim. Vou tentar cada dia melhorar, vou tentar cada dia fazer com que a gente possa jogar melhor. Eu não posso oferecer títulos, prometer títulos, porque Claro, acho que esse tipo de coisa a gente não consegue prometer. Eu prometo que eu claro. vou trabalhar muito para tentar cada vez mais deixar as meninas bem apuradinhas para a gente conseguir jogar. Professor, muito obrigado pelo espaço, obrigado de verdade. É sempre bom falar de futebol feminino, sempre que alguém precisar, eu vou estar aí para falar da gente. Que ótimo. E olha, a minha mamãe está assistindo você. Tem Ah, que 85 legal. anos, 84, né? Bonitinho, E ela está te bonitinho. assistindo e adorou aqui. Estão dizendo aqui também que ela adorou, viu? Que E legal. muito obrigado, boa sorte. Eu, como torcedor, vou cobrar o título, mas você faz o seu trabalho que nós já vamos estar felizes. Pode deixar, professor, que todos fiquem em casa. Se for para sair apenas quando necessário, para não aglomerar. As pessoas precisam trabalhar? Precisam, mas as pessoas, antes de trabalhar, elas precisam viver, né? Então, assim, que as pessoas possam fazer apenas aquilo que é realmente necessário. É isso mesmo. Como, por exemplo, eu hoje estou fazendo aqui com você no meu escritório. Então eu venho com a máscara, tudo certinho, entendeu? Faço só Sim, aquilo que é essencial mesmo, né? E sim, o advogado ele precisa trabalhar, porque nessa hora precisam da advocacia, né? sim, Por sim. exemplo, você tem uma briga, uma mulher apanhando, você precisa dar assistência a ela, né? Claro, Entendeu? claro. Então é essa a nossa profissão. Mas se fizer com a máscara, com o protocolo, né? Como você falou, vai ser muito bom, né? E E não outra, necessariamente mesmo, né? eu prefiro, é ruim o que eu vou falar, mas eu prefiro as pessoas quebradas do que as pessoas mortas. Eu prefiro que a gente recomece, porque dá para recomeçar. Agora a gente não consegue trazer vidas de volta, né, Né? Claro que professor? sim. Então, assim, que Não, fiquem mesmo em casa.
Por isso que aqueles que estão abrindo têm que abrir com protocolo, né? Exato, Todos com protocolo. E exatamente. vamos aumentar. Se Deus quiser, logo mais estaremos todos juntos. E lá na Ferrinha eu vou te visitar. Se Deus Pode quiser. ir, por favor, não vejo a hora de ter torcida. Eu quero ouvir a torcida gritando. Pode ser me cornetando, mas eu não vejo a hora de ver a torcida afiando. Tá ótimo. Vamos lá. Muito obrigado, Lindsay. Obrigado a Obrigada, todos. professor. Tudo de bom e excelente trabalho para você. Teve treino hoje, Obrigada. né? Então, opa, a gente está trabalhando. Dia 18 tem Campeonato Brasileiro. Que bom. Boa sorte, hein, na torcida, viu? Obrigada, professor. Boa Tchau, noite, bom descanso. Tchau, igualmente. tchau. Obrigado, prefeito. Obrigado.